Vamos orar rapidinho? Curva a sua cabeça aí, vamos conversar com o Senhor. Deus, nós estamos aqui nessa noite tão especial, o último dia de 2024, as últimas horas de 2024. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez aqui durante esse ano. Por todas as palavras que o Senhor trouxe aos nossos corações durante esse ano. Por todas as verdades que o Senhor trouxe aqui. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela faz com que andemos em verdade, em luz. Então, muito obrigado, Deus, por sua voz e por sua palavra durante esse ano. E que, Deus, nós possamos iniciar esse novo ano, Pai, com algo que o Senhor tem colocado no nosso coração, com um tema que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o Senhor possa continuar a fazer, Deus, nos nossos corações. Que haja, Senhor, corações sensíveis aqui nessa noite. Corações que realmente compreendem. Corações ensináveis. Para que realmente essa palavra, ela encontre um solo fértil. Para que realmente nós possamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo e falando. Que o Espírito do Senhor esteja aqui nessa noite. Convencendo os corações. Que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Espírito Santo, que convence o homem, e convence os corações aqui, em nome de Jesus, Pai, amém. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Malaquias capítulo 3, ou se você quiser acompanhar por aqui, você pode acompanhar também na leitura por aqui, mas Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, a primeira parte do versículo. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim, a primeira parte: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Vamos ler de novo. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esta profecia de Malaquias antecede a primeira vinda de Cristo à terra. E através dela, Deus faz uma promessa de enviar um mensageiro que irá adiante, que irá à frente de Jesus e que vai preparar o caminho para a sua primeira vinda. Que vai preparar as pessoas para se encontrar com Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo 10, o próprio Jesus nos revela quem é esse mensageiro da profecia de Malaquias capítulo 3. Jesus nos fala que essa profecia encontra um cumprimento em João Batista, o precursor, o mensageiro da primeira vinda de Cristo à terra. Depois de um longo período de silêncio, um período interbíblico de mais ou menos 400 anos entre os testamentos, Deus levanta esse mensageiro como uma mensagem, com uma proclamação, e esse homem, esse mensageiro, prepara o cenário, o caminho, para que Jesus viesse em sua primeira vinda. Mateus capítulo 11, versículo 10 diz assim: Este é aquele a respeito de quem está escrito, o próprio Jesus dizendo: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Ou seja, a profecia de Malaquias encontra o cumprimento no precursor de Cristo de sua primeira vinda. Aquele que anuncia, aquele que proclama, aquele que prepara o povo para se encontrar com o Senhor. Irmãos, nós cremos que nesse tempo específico, nesta geração, o Senhor tem levantado uma geração de mensageiros que vai preparar o caminho para a sua segunda vinda, para a segunda vinda de Cristo à terra. Nós cremos que o Senhor tem levantado pessoas em uma geração com o ministério de João Batista, um ministério precursor que preparará o caminho para o retorno de Jesus em glória. Amém? Nós cremos que o Senhor está incumbido desta missão, de preparar essa noiva,
que virá com o ministério de João, preparando esta geração, preparando a humanidade, preparando as pessoas para que Jesus volte uma segunda vez. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, esse texto faz referência ao nascimento de João Batista. E olha o que diz o texto, Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Esse texto faz referência a João, ao nascimento de João Batista. Esses mensageiros que o Senhor está preparando nessa geração, serão levantados na semelhança do ministério de João Batista, no espírito e no poder de Elias. Amém, irmãos? Deus tem feito isso, nos 4 cantos desta terra, pessoas que viverão um estilo de vida precursor, um estilo de vida alinhado com o que Cristo realmente quer nesse tempo, e que vai preparar o caminho, vai preparar as pessoas para se encontrar com Jesus em sua segunda vinda. E essas pessoas virão no poder, no espírito e no poder de Elias. E esses mensageiros serão muito mais, muito além do que meros proclamadores de informação. Vai ser muito além do que disseminar conhecimento. Vai ser muito além do que recitar alguns textos bíblicos, do que dar um bom conselho, do que falar boas palavras em momentos oportunos. Vai ser muito além disso. Vai ser muito além de que proclamar alguma informação sobre Jesus e sobre o seu retorno. Esses mensageiros que Deus está preparando, eles se tornarão a própria mensagem que carregam. Aí está a palavra que eu quero trazer hoje. O mensageiro é a mensagem. Essas pessoas, irmãos, esses mensageiros serão a própria mensagem. Se tornarão a própria mensagem. Não serão só simplesmente conhecedores de algo ou disseminadores de alguma informação importante, mas serão a palavra encarnada. Serão realmente, irmãos, a mensagem, não uma informação sobre a mensagem, mas serão a própria mensagem. Irmãos, isso nos faz pensar em algo muito sério e muito importante. Isso nos faz pensar que quem nós somos em Deus, preste atenção nisso, quem nós somos em Deus é mais poderoso do que aquilo que nós sabemos. Quem nós somos em Deus, quem nós nos tornamos dia após dia nos relacionando com Ele, é mais poderoso do que aquilo que nós sabemos, do que qualquer informação, do que qualquer conhecimento humano. O que nós somos em Deus, o que nós nos tornamos a partir do relacionamento com Deus, é mais poderoso do que aquilo que sabemos. Muitos desejam, irmãos, carregar esta mensagem de forma eloquente, verbalizar essa mensagem de forma eloquente, mas a pergunta é: quem vai permitir esse processo de formação de Deus para se tornar a mensagem? Quem está disposto a permitir esse processo de formação de Deus para nos tornar a mensagem que será proclamada nesse tempo? Quem irá permitir o processo de Deus? Muitos querem carregar essa mensagem, muitos querem ser um proclamador dessa mensagem, mas quantos querem realmente passar por esse processo? Ou vocês acham que isso acontece do nada? Nós nos tornamos a mensagem do nada, tendo uma vida desconectada de Deus, conectada conosco mesmos. Não, existe um processo de formação, existe um processo que Deus nos faz passar, para que a gente se torne a mensagem.
Porque se nós pensarmos adquirir conhecimento, adquirir ou comunicar informações, requer duas coisas, disciplina e tempo. Se você quiser ficar expert em algum assunto, você precisa de ter disciplina e tempo. Você pode ficar expert em qualquer assunto, se você for uma pessoa disciplinada, estudiosa, que estuda sobre esse assunto insistentemente e que tem tempo para estudar. Então, comunicar ou adquirir informações requer essas duas coisas, disciplina e tempo. Mas se tornar a mensagem custa a vida. Se tornar a mensagem de Cristo custa a vida. Olhando a palavra, alguns exemplos. Vamos olhar Moisés, por exemplo, que em Números capítulo 12, versículo 3, vai dizer que ele é o homem mais manso da terra. Moisés era o homem mais manso da terra, segundo Números capítulo 12, versículo 3. Mas se nós analisarmos a história da peregrinação do povo de Israel no deserto, o povo reclamou e murmurou o tempo inteiro, e reclamava de Moisés o tempo todo. Então haja paciência. Ele foi testado de todas as maneiras. Se nós pensarmos em Oséias, o profeta Oséias, não sei se vocês sabem, mas ele se casa, Deus pede para que ele se case com uma mulher adúltera, com uma prostituta, como uma representação do que o povo estava fazendo com Deus. Oséias casa com Gomer, um casamento de revirar o estômago. Muitas vezes, Gomer fugia de casa e voltava para a sua vida antiga, mesmo casada com Oséias. Mas nesse aspecto, estava sendo produzido a mensagem do profeta sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus. Jeremias, o profeta chorão, suportou o sofrimento, derramou muitas lágrimas para comunicar as emoções de Deus a Israel. Daniel, irmãos, um homem forjado a viver uma vida de perda, de dor, de pressão, no exílio da Babilônia, tendo que produzir uma mensagem de confiança inabalável em Deus. Irmãos, nós temos a tendência de avaliar e de analisar e focar nas informações dos livros proféticos, do livro dos profetas, das profecias que são ditas ali, que são incríveis, que são maravilhosas, profecias que já se cumpriram no tempo de Jesus, em sua primeira vinda, algumas profecias que ainda aguardam cumprimento na sua segunda vinda, mas nós temos a tendência em focar nessas informações, nas profecias dos livros proféticos, mas nós fatalmente ignoramos que essas mensagens custaram a vida daqueles homens, ou não? Nós acabamos de falar alguns exemplos. Para o profeta Oséias declarar a sua profecia, a sua palavra para aquele tempo, ele se casa com uma prostituta. Então nós temos, talvez, uma facilidade de pegar a Bíblia, de avaliar os textos, e nós temos que fazer isso mesmo, é a palavra de Deus, mas de ignorar como esses homens viviam. A que custo esses homens proclamavam? A que custo esses homens profetizavam? Deus liderou esses homens, preste atenção, para se tornarem demonstrações do que eles falavam. Deus, preste atenção, liderou esses homens para que eles se tornassem demonstrações do que eles falavam. Irmão, você não deveria tentar administrar as suas próprias circunstâncias para se tornar uma mensagem. Você não precisa fazer isso. Você não tem o controle para administrar as suas circunstâncias em um ato de autoflagelação. Eu estou sofrendo, se eu estou sofrendo é porque Deus está construindo alguma coisa em mim. Você não tem esse poder de administrar essas circunstâncias na sua vida. Isso é sofrimento tolo. Muitas vezes o que as pessoas estão sofrendo é por causa do pecado.
Mas se você quiser se transformar em uma mensagem, Deus irá orquestrar essas circunstâncias. Entende, irmãos? Se você quiser realmente se transformar em um mensageiro que, pelo seu estilo de vida, se torna a mensagem que carrega, Deus precisa orquestrar as circunstâncias da sua vida. E Ele vai fazer isso de maneira perfeita, se nós tivermos paciência, sabedoria de suportar o processo, e não de suportar porque é ruim, porque onde Deus está, irmãos, ali nós devemos estar, ali é a vitória, ali é a alegria ou não? Se Deus está no deserto, irmãos, onde nós estamos? No deserto. Onde Ele está, é um lugar de alegria, é um lugar de realização. Mas Ele vai te levar a lugares que você nem pensa em ir. Se você realmente deixar com que Deus orquestre a sua vida por inteiro, Ele vai te levar a alguns lugares que você nem pensava em ir, a viver algumas situações que você nem sonhava em viver. Foi assim com esses homens ou não? Ou você acha que quando Oséias nasceu, ele já sabia que se casar com uma prostituta? Deus vai forjando o caráter do homem. Deus vai trabalhando no homem interior, no nosso coração, e vai nos transformando de glória em glória, e vai nos moldando de acordo com a imagem do seu Filho. É um processo, irmãos. Isso não é assim, é um processo. A obediência, irmãos, é custosa, muito. Viver a vida em obediência a Deus, semana após semana, é difícil. Por quê, irmãos? Porque a nossa carne milita contra o nosso espírito. Porque existe em nós ainda uma carne infeliz, que tenta nos frear em tudo, que tenta trazer insatisfação e murmuração em tudo, que tenta impedir os processos de Deus, um viver de forma independente, ser independente. É difícil obedecer. Esse é um dos motivos para que os profetas bíblicos, as palavras dos profetas bíblicos, terem tanto poder em suas palavras, terem tanto poder nas palavras desses profetas, porque as suas palavras foram moldadas e confirmadas pela sua própria vida. Eu fico pensando, irmãos, em algumas coisas, analisando algumas coisas, conversando com o Senhor em alguns aspectos e vendo algumas realidades. A igreja, a Bíblia fala que ela avança contra as portas do inferno, correto? Ela nunca teve uma postura reativa, omissa. Essa não é a história da igreja. A história da igreja é uma igreja que entende a sua posição e avança contra as portas do inferno. É só nós lermos a história da igreja, como nós chegamos até aqui. Agora nós temos entregado algumas áreas de bandeja, sabe? É como se a igreja não fosse mais influente em todos os aspectos. É como se a igreja fosse mais um assunto, mais uma coisa para a gente viver. As palavras desses homens tinham poder, porque eram confirmadas pela sua maneira de viver. Isso nos faz pensar então, por que hoje nós vivemos às vezes em um tempo de mediocridade? Porque em muitas vezes a nossa vida não afirma as nossas palavras.
se nós quisermos ser semelhantes a esses homens, nós devemos seguir um caminho semelhante. No deserto, João Batista devora os escritos proféticos, medita os escritos proféticos. Ele estava no deserto, vocês se lembram? Ele medita os livros proféticos, enquanto o Espírito Santo o moldava a imagem das palavras que ele guardava. Enquanto ele lia os livros proféticos, o próprio Espírito Santo o moldava, o formava a imagem das palavras que ele havia guardado. João ganhou uma perspectiva teocêntrica, uma perspectiva centrada em Deus, e começou a ver o mundo pelas lentes do próprio Criador. João não apenas aprendeu uma informação, João não estava em um seminário no deserto, irmãos. Para quando saísse do deserto, porque João nunca saiu do deserto, nós vamos ter tempo suficiente para analisar de perto a vida de João Batista, sobre a maneira de viver, o estilo de vida de um precursor. Nós vamos ter tempo suficiente. Mas João não estava no deserto em um seminário para coletar informações. João não aprendeu uma informação, João se tornou uma demonstração. Deus queria que Israel visse, depois de um longo período de silêncio, que Israel visse um homem com clareza e entendimento, um homem que tomasse grandes decisões do que diz respeito ao seu estilo de vida, movido pelo desejo e o anseio pela vinda do Senhor. É exatamente isso que o Senhor espera de mim e de você. Homens e mulheres que tomam grandes decisões no que diz respeito ao estilo de vida. Eu não estou falando que você precisa largar tudo, vender tudo e se transformar em um eremita e transformar em um homem peregrinador do deserto, sem rumo, sem propósito. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando, irmão, sobre o estilo de vida que você precisa ter no lugar onde Deus te colocou. Vocês entendem isso? Eu não estou falando que você precisa abandonar a sua família, que você precisa abandonar o seu emprego, que você precisa abandonar a sua casa e viver como João viveu no deserto. Eu não estou falando que você precisa de fazer isso, mas o que eu estou dizendo é o que Deus espera de você e de mim. Homens que tomem grandes decisões do que diz respeito ao estilo de vida. Você está em um meio completamente, irmãos, deturpado por Satanás. Jesus fala em sua palavra e ele fala para Deus que, para Deus não nos tirar do mundo, mas nos livrar do mal. Ou seja, nós estamos envolvidos nessa cultura, nós estamos envolvidos nesse tempo. É impossível, você trabalha, você estuda, você se relaciona com outras pessoas. O fato que Deus espera de você, que você tome decisões sérias, decisões grandes no que diz respeito à maneira de viver. Você está vivendo em um ambiente desonesto, que todo mundo é desonesto, que se você não for desonesto, entre aspas, você vai ficando para trás. Deus está te mandando ser honesto nesse ambiente. Vocês entendem? Se você vive em um ambiente hostil, se você vive em um ambiente onde as pessoas falam muitas mentiras, Deus está mandando você dizer verdades nesse lugar. Que você tenha uma atitude, que você tenha uma postura de grandes decisões, no que diz sentido, no que diz respeito ao seu estilo de vida. E que você seja movido pelo anseio da vinda do Senhor. Entendem? Enquanto João era liderado por Deus, ele se torna esse homem, que não apenas provoca Israel por causa daquilo que ele estava dizendo, mas por causa daquilo que ele se tornou. Enquanto João estava lá, ele não apenas provoca Israel com suas palavras eloquentes, porque não tinha eloquência aí, né? Era pá, pá.
Era raça de víboras para lá. O homem era feroz. Mas ele não provoca simplesmente com palavras, ele provoca com a maneira, com quem ele se torna. João não era o único, porque ele carregava uma nova mensagem. Entendem isso, irmãos? Por favor, entendam isso. João não era o único, porque ele descobriu uma nova mensagem. Descobriu o Evangelho. Descobriu uma maneira de viver o Evangelho. João não se torna único porque ele carregava uma nova mensagem. João se torna único porque ele se torna a mensagem. E prestem atenção, as mensagens que João pregava vinham de passagem com os quais o seu público estava completamente familiarizado. Os textos, os sermões de João Batista eram fragmentos dos escritos proféticos, principalmente de Isaías e Malaquias. Ou seja, eram coisas que as pessoas estavam carecas de saber. Eles estavam familiarizados com essa mensagem. Mas isso, nas palavras de João, isso provoca uma reação poderosa. Vê Lucas capítulo 3, versículo 10 a 15. Lucas capítulo 3, versículo 10 a 15. Olha o que diz o texto. Olha o que aquele povo estava sentindo através da vida, olhando a vida de João. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e perguntaram: mestre, falando para João, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Vêm os soldados. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o salário. Versículo 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. As pessoas chegavam perto de João e ficavam completamente desesperadas, através da vida que a mensagem que João carregava, expressava com a sua própria vida. Eles faziam: João, o que eu preciso fazer então? O que eu preciso fazer? Isso me faz lembrar um sermão de Jonathan Edwards, de 1741, intitulado, deixa eu lembrar, Pecador na mão de um Deus irado. Um sermão pregado na Inglaterra por Jonathan Edwards, 1741. Nesse sermão, Jonathan Edwards prega sobre Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. E as pessoas se agarravam nas pilastras com medo de cair no inferno. João pregando, anunciando a palavra de Deus, e as pessoas se agarravam no primeiro lugar fixo que conseguiam, em prantos. Sabe o que isso nos faz pensar, irmãos? De alguém que pensa que tem uma nova mensagem do Evangelho, para quem se torna a mensagem, que 2 pessoas diferentes podem falar a mesma coisa, mas ter efeitos completamente diferentes. Concordam? 2 pessoas podem falar o mesmo texto bíblico, mas têm efeitos diferentes. Sim ou não? Por que com o outro dá e comigo não dá? Ou por que comigo dá e com o outro não dá? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, preste atenção, Deus não está esperando que você descubra uma nova mensagem. Deus não está esperando que você descubra uma nova mensagem. Deus está convidando você a se tornar a mensagem que você já recebeu. Entende? Temos pessoas aqui recém-convertidas, temos pessoas aqui que têm muitos anos de convertidos, que já viveu muita coisa em Deus. O que Deus espera de nós é que nós nos tornemos a mensagem que nós já recebemos, e não uma nova mensagem, e não um novo estilo, com um novo conceito do Evangelho, com uma nova proposta do Evangelho. Não, Deus não espera de nós uma nova mensagem.
O que Ele espera é que nós vivamos e sejamos a mensagem que Ele já nos revelou, que Ele já nos mostrou. E vem cá, irmãos, Deus já mostrou muita coisa, sim ou não? Eu não estou falando uma mensagem, irmãos, de perfeição e de santidade. Por favor, a gente fala sobre isso desde os primórdios da base. Nós não estamos falando aqui sobre perfeição, que você tem que ser perfeito para ser a mensagem e para se parecer com Jesus, até porque João não era perfeito, e nós não somos perfeitos. Eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre inteireza de coração, vocês compreendem? Eu estou falando de ser inteiro para Deus, daquilo que Deus já nos revelou, de forma simples, de forma objetiva, eu já ser uma mensagem de Deus, eu me tornar uma mensagem de Deus. Então Deus fala para você, seja honesto. Ah, mas você vive em um ambiente desonesto. Você se torna a mensagem nesse ambiente, entende? Aquilo que você já recebeu. E isso tira um peso das nossas costas, porque, você tem que ser perfeito, você tem que ser profeta, assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor para cá, e assim diz o Senhor para lá. Não, espera, calma, Deus não quer isso de você. Deus espera que você se torne um mensageiro, que carregue uma mensagem, que Ele já te revelou, amém? Então esqueça essa questão de um novo evangelho, com novos princípios, com a particularidade toda diferente. Vocês são diferentes. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não, nós honramos a vida das pessoas que vieram antes de nós, das pessoas que construíram e pavimentaram o caminho para que a gente chegasse até aqui. Pessoas que morreram pelo caminho, o sangue dos mártires estão aí, para a gente ler e ver. Nós não inventamos o evangelho, nós não inventamos a roda, nós não precisamos disso. Para ser um mensageiro tem que ter uma nova mensagem, de forma eloquente, verbalizar de maneira correta. Não, irmãos, por favor, seja simples. Seja simples. Deus já te falou alguma coisa? Uma coisa, pelo menos. Se Ele já te falou uma coisa, se torne a mensagem. Se torne um mensageiro onde você está. João não trouxe uma nova mensagem, ou declarou coisas que as pessoas nunca tinham ouvido. Como eu falei, os fragmentos históricos dos sermões de João Batista, se nós pegarmos aí e lermos um pouco, nós vamos ver que ele pregava insistentemente o livro de Isaías e Malaquias, mas ele abala uma nação inteira com versículos bíblicos que todo mundo conhecia. Ele abala uma nação completa, com textos que as pessoas estavam caindo os dentes de conhecer. É muito além do que proclamar um texto, irmãos. Entendem o que eu estou dizendo? É muito além do que propagar uma informação, do que ler com uma entonação diferente, do que ter um estilão diferente para pregar. Não é isso. Esse homem se tornou a mensagem. Se nós focarmos mais no conhecimento, e aqui, irmãos, eu não quero menosprezar o conhecimento, pelo contrário, eu amo estudar. Eu não estou falando contra mim mesmo, que você não deve estudar, que você não deve conhecer, que você não deve procurar conhecimento, eu não estou falando nada disso. Mas o que eu estou falando é que se você priorizar o conhecimento em detrimento da sua vida com Deus, você está no lugar errado, você está em uma ordem inversa. As pessoas que priorizam o conhecimento, esse conhecimento para realmente só propagar informação, as pessoas que priorizam isso do que a vida diante de Deus, elas se tornam um eco e não uma voz. João Batista se denominava a voz que clama no deserto. Ele era uma voz imponente, ele era uma voz que realmente abala aquela geração, ele não era um eco, entendem? Ele não era igual um papagaio de pirata, como muitas pessoas têm sido, e têm fazido, e têm feito,
só repetindo, proclamando informação. Ó, o pastor falou lá, eu e proclamo daqui, falo daqui. Não, ele era uma voz, ele vem com uma mensagem robusta, uma mensagem direta, que abala aquele tempo. Quando a gente fala sobre a palavra de Deus que nós proclamamos, irmãos, absolutamente ela não vai te colocar e vai te deixar na zona de conforto, ela não vai fazer isso, porque a palavra de Deus proclamada por alguém que carrega esta mensagem, ela provoca. É o que aconteceu com João em Lucas 3, as pessoas chegavam perto de João e falavam: João, então por favor, o que eu devo fazer? A pergunta é, será que isso acontece com a gente? Você fala uma palavra para a pessoa simples, por favor, simples. Você não precisa ser doutor, você não precisa ser teólogo com MBA, com isso, não precisa. O que você precisa é ser a mensagem. Você falar uma palavra simples, as pessoas chegam perto de você, então por favor, me ajuda. O que eu devo fazer então? Eu vou para lá, eu largo isso, eu vendo, o que eu faço? É o que aqueles homens estavam diante de João. Agora existe um conformismo, irmãos, com situações, um ceder a essa cultura. Às vezes as pessoas vêm para comunicar alguma coisa e a gente fala assim: ah, não liga não, bobo, é isso mesmo, acontece desse jeito mesmo. E a gente deixa o mato crescer, e João não, João vai lá no toco e cepa com raiz, entende? João não deixa esse mato crescer, João vai lá com uma palavra, e tira tudo, e arranca o mal pela raiz. Muitas palavras que são ditas hoje, não só aqui nas plataformas, eu falo no convívio geral, muitas palavras que são ditas, o que vão causar é um certo momento de curiosidade mental, ou seja, uma curiosidade, assim, bacana essa mensagem, legal isso aí, mas não passa disso. Por que vocês acham que isso acontece? Por que as palavras hoje não são palavras, eu digo, pregação, eu estou falando palavras do cotidiano, palavras simples. Quando alguém te pede uma ajuda, por exemplo, por que as palavras não passam dessa curiosidade, desse incômodo imediato ali, mas depois acabou? Por quê? Eu falo para você, irmão, porque os mensageiros não foram transformados por essa palavra. Porque eles ainda não se tornaram demonstração desta palavra. Mais uma vez eu repito, não estou falando sobre perfeição, não estou falando sobre perfeccionismo, você tem que ser perfeito, você tem que ser isso, não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre inteireza de coração, eu estou falando sobre palavras que Deus já deu para você, e que você ainda reluta em não ouvir, entendem, irmãos? Palavras que Deus já disse para você diversas vezes, e já falou para você diversas vezes, mas você ainda reluta em não fazer, e não ouvir. Eu não estou falando que você precisa se transformar da água para o vinho, ou do dia para a noite, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você, irmão, é que aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te revelou para você, se torne a mensagem disso. Entende? Agora, por que as mensagens e as palavras hoje só causam uma curiosidade mental? Porque os mensageiros não foram transformados por essa palavra. Se a palavra não transformou o mensageiro, por que ela transformaria os ouvintes? Me fala uma coisa, eu estou num ambiente, vou voltar lá no ambiente de desonestidade. Eu estou em um ambiente de desonestidade, sendo desonesto e pregando a Bíblia. Vamos pregar a Bíblia, mas sou desonesto. A pessoa vai olhar e falar assim: tem uma discordância nisso. Você fala sobre desonestidade, você prega sobre Jesus, você fala diversas palavras, mas você vive como outros comum. Então, se a palavra, ela não transformou o mensageiro, por que ela vai transformar os ouvintes? Muitas pessoas são transformadas sem nenhuma palavra sair da boca, concordam? Muitas pessoas são transformadas só pelo simples olhar de alguém,
pela simplicidade de alguém, pelo serviço que alguém tem, do acordar cedo, de preparar o café da manhã para sua esposa e para os seus filhos, de cuidar bem dos seus filhos, de cuidar bem da sua casa, de ser trabalhador, de ser honesto, de ser uma pessoa que é um bom empregado no seu trabalho. Entende, irmãos? O Felipe falou isso aqui no domingo. As pessoas, vão pregar a palavra de Deus lá na minha escola ou no meu trabalho, mas a sua vida não tem conexão entre essas duas coisas, irmãos. É por isso que as palavras não passam de simples curiosidade. Preste atenção, os serafins, os anjos, eles são descritos como ardentes na Bíblia. Eles estão em chamas, e as suas palavras têm poder por causa de quem eles conhecem e da sua proximidade com Ele, não por causa do que eles sabem. Tudo que os serafins fazem, de acordo com a Bíblia, nós vamos ler o texto, é dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É isso que eles fazem a vida inteira. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Leia comigo, Isaías capítulo 6, versículo 2 a 4, para a gente terminar. Isaías capítulo 6, versículo 2 a 4. Olha o 2, acima dele estavam os serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Olha o que acontece ao som das vozes desses serafins. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso demonstra que simples palavras possuem um poder tremendo quando transformam aquele que as anunciam. Podem ser palavras simples, podem ser coisas simples, podem ser 2 palavrinhas, 3 palavrinhas, mas ela tem um poder absurdo se ela transformou aquele que falou. Ela tem um poder absurdo, porque ela transformou a vida daquelas pessoas que o anunciam, que a anunciam. Há um longo caminho pela frente, irmãos. Há uma longa jornada pela frente. Hoje nós iniciamos uma nova série que nós denominamos Precursores. Essa será o nome da nossa próxima série de palavras. Nós vamos pregar sobre isso, o tanto que Deus quiser. Nós vamos falar detalhes específicos sobre os precursores, o estilo de vida de um precursor, a forma que ele se move, como ele pensa, analisando as Escrituras. Nós que temos uma vocação, essa comunidade é uma comunidade precursora, que tem em sua palavra fundadora a palavra precursora, que realmente será a mensagem que proclama, que realmente será esse mensageiro que irá adiante de Jesus, e que vai preparar essa terra para o retorno de Jesus, para reinar em glória. Nós somos essas pessoas, um mensageiro que se torna a mensagem. Nós precisamos de uma nova geração de mensageiros, que se tornam essa mensagem, que nos confrontam com a vida, não somente com palavras, mas valorizam mais a expressão do que a informação. É mais poderoso aquilo que eu me torno em Deus do que aquilo que eu sei. Lembram-se disso? É muito mais poderoso aquilo que eu recebo de Deus todos os dias do que aquilo que eu coleto como informação. E eu termino essa palavra, irmãos, com um testemunho. Se os meninos quiserem vir aqui, a gente já vai cear. Eu queria contar um testemunho para a gente encerrar isso. Nós estamos com 13 minutos para a virada do ano. Eu queria contar o testemunho, alguns já conhecem, mas o testemunho de um missionário chamado David Livingstone. Foi o que Deus me disse quando eu estava preparando essa palavra.
David Livingstone foi médico, missionário e explorador escocês no século XIX. E ele dedicou a sua vida inteira pela África, buscando não apenas mapear o continente africano, mas levar o evangelho e combater o comércio de escravos. O trabalho de David Livingstone teve um impacto tão profundo e tão marcante naquele tempo, que moldou a percepção de Jesus para muitos africanos. David Livingstone vivia entre os nativos, compartilhando mensagens de Cristo por meio de sua vida, por meio de suas ações e palavras. Ele construiu relacionamentos genuínos com aqueles nativos que ele tinha contato, mostrando amor e compaixão, o que levou a muitos a verem nele uma representação tangível dos ensinamentos de Jesus. Irmãos, após a sua morte, outros missionários voltaram àquele local, e quando eles começaram a falar sobre Jesus naquele lugar, alguns nativos responderam: esse homem que você está falando, ele viveu entre nós, nós o conhecemos, ele esteve aqui conosco, ele morou naquela casa. Tamanha era o impacto da mensagem de David Livingstone naquele tempo. Ele foi comparado ao próprio Cristo, a próprio Jesus em suas ações. Esse homem carregou a mensagem, esse homem se tornou a mensagem que ele carregava. David Livingstone faleceu em 1º de maio de 1873, ajoelhado. Eles encontraram David Livingstone ajoelhado, orando. E ele morre em uma tapera onde era hoje atual Zâmbia. Após a sua morte, os seus companheiros que o amavam profundamente decidem levar o corpo de David Livingstone para a Inglaterra para ser sepultado em sua terra natal. Mas antes que o corpo de David Livingstone fosse levado à Inglaterra, eles tiram o coração de David Livingstone e enterram na África, sobre uma árvore de chitambo. Para ele, o coração daquele homem pertencia à África, o continente que ele amava e pelo qual ele havia dado a vida. Irmãos, esse testemunho reflete a imagem do mensageiro como a mensagem. Esse homem se torna a mensagem que ele pregava. Pode ficar de pé no seu lugar. Ele não era um eco. Ele não era alguém que simplesmente influenciou um bocado de gente. Ele foi comparado com o próprio Cristo. Esta é uma realidade, irmãos, que parece que está longe de nós, mas nós temos promessas de Deus que nós viveremos do mesmo jeito. Onde está a igreja de Jesus, onde estiver a igreja de Jesus, ali está a representação exata de quem Jesus é. Porque esse povo não está preocupado somente com uma informação, mas ele está preocupado em ser a mensagem que ele carrega. É muito maior do que essa simples informação, é muito maior do que simplesmente citar um texto bíblico, é muito mais profundo do que isso, é carregar uma mensagem, e essa mensagem é tão forte que ela está dentro do nosso coração, e toma o nosso homem interior, e nós nos tornamos aquilo que nós pregamos. Esta é a introdução desse tema, precursores, dessa série de mensagens, que o nosso coração se encha de esperança, que o nosso coração se encha, irmãos, de expectativa em tudo que Deus vai construir nesse tempo. Todas as séries de palavras até aqui contribuíram para aquilo que nós vamos chegar e viver hoje, e viver nesse próximo ano. Um ano que Deus está nos falando sobre prática, de que muitas coisas vão sair do papel, do sonho, do plano, para se tornar uma prática na nossa vida. Então, por favor, irmãos, encha o seu coração de expectativa, não por aquilo que nós vamos ensinar ou pregar, mas por aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude. Amém. Nós vamos cear, nós estamos aí a 5 minutos da virada. Eu queria que a gente fizesse de forma diferente. Eu queria que a gente viesse, pegasse o nosso cálice, pegasse o nosso pão, nos assentássemos juntos.
Se você quiser se assentar com a sua família, com seus amigos, chame pessoas, por favor, para estar juntamente com você. Nós vamos passar esse ano, essa virada de ano, ceando, nos assentando à mesa com Jesus, fazendo algo que Ele nos ordena fazer, que é a Santa Ceia. Que não é um momento litúrgico somente, que não é mera liturgia fria, que não é isso, mas é o momento de nós apararmos as nossas arestas. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, se acontecer alguma coisa, por favor, vai lá, conversa com ele, abre o seu coração para ele. Nós vamos ceiar, eu vou orar, consagrando o cálice e o pão, e você pode ficar livre para partilhar do pão e do cálice com seus irmãos. E eu queria que você, depois de fazer isso, você começasse a orar um pelo outro, que a gente orasse um pelo outro, que mais que orar pelos projetos, pelos planos que a gente tem para o próximo ano, que a gente ore um pelo outro, irmãos. As pessoas sempre são mais importantes do que os negócios, as pessoas são sempre mais importantes do que as estruturas, as pessoas são sempre mais importantes do que os planos. Eu queria que a gente fizesse isso. Então você pode vir, por favor, pessoal daqui da minha direita, o pessoal do meio, depois o pessoal aqui em ordem, por favor, pegue o seu cálice e o seu pão e esteja junto com os seus amigos, com a sua família. Chame mais pessoas, compartilhem esse momento juntos, em nome de Jesus. Pode vir. Teus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Podem vir, gente. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Venha participar. É um convite de Jesus. Vai participando. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Eu quero orar essa noite consagrando o cálice, o vinho e o pão, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos aqui, Deus, cumprindo uma ordenança, cumprindo um princípio do Senhor, que o Senhor fala em sua palavra, que para fazermos até que o Senhor volte, até que o Senhor venha. Então, Deus, que o Senhor possa nos ajudar como irmãos nesse tempo, a vivermos de acordo com o que o Senhor deseja, a vivermos essa unidade que é o corpo de Cristo, a participarmos juntos sempre, a estarmos juntos sempre, seguindo aquilo que o Senhor nos ordena. Esse cálice que representa a nova aliança, uma aliança que nós temos em Jesus através do seu sangue, que nós temos um com o outro, porque Jesus através do seu sangue nos tornou um. Jesus através do seu sangue nos tornou um corpo, nos tornou família. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero que o Senhor
Em nome de Jesus, esteja conosco aqui, nesta virada de ano, Deus. Nesse momento que nós estamos ceando juntos e orando uns pelos outros. Que possamos viver essa realidade nesse próximo ano. Que não seja simplesmente agora e aqui, mas que seja durante esse novo ano de 2025. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.